Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula sobre doenças transmissíveis e não transmissíveis. Na nossa última aula, nós paramos em doença, sobre a história natural da doença e começamos a explicar sobre doenças infecciosas e não infecciosas. Doença infecciosa é a doença clinicamente manifestada do homem ou nos animais resultante de uma infecção. Infecção é a penetração e desenvolvimento ou multiplicação de um agente infeccioso no organismo de uma pessoa ou animal. Ou seja, nós temos como doença infecciosa, então, que vai se manifestar clinicamente no meio animais ou animais, resultante de infecção. E infecção é basicamente a proliferação de um agente causador, como nós falamos na aula anterior, como vírus, bactéria, fungos ou parasita. Logo, infecção não é sinônimo de doença infecciosa, pois pode ocorrer infecção sem doença. Infestação é o alojamento, desenvolvimento e reprodução de artrópodes na superfície do corpo ou ainda nas vestes. Objetos e locais infestados são os que albergam ou abrigam formas animais, artrópodes e roedores. Por exemplo, nós podemos falar que um galpão abandonado está infestados por roedores. Doenças contagiosas são doenças infecciosas cujos agentes etiológicos atingem os sadios através do contato direto desses com os indivíduos infectados. Exemplo: sarampo, transmitido por secreções oronasais, doenças sexualmente transmissíveis como gonorreia, sífilis. Então, isso são doenças contagiosas. Toda doença contagiosa é infecciosa, mas o inverso não é verdadeiro. Por exemplo, nós temos o tétano, que é causado por o bacilo Clostridium tetani. Então é uma doença infecciosa não contagiosa. Por quê? Não se transmite diretamente de pessoa para pessoa, mas é transmissível porque os esporos dispersos no meio ambiente podem se transmitir às pessoas sadias através de pele ou mucosas. De um modo geral, o tétano está relacionado a uma transmissão através de trauma na pele, que é uma das nossas barreiras de proteção, ou através de acidentes, por exemplo, automobilístico, ou ainda com perfuração de objetos cortantes. Doenças transmissíveis são doenças transmitidas de seres humanos para seres humanos ou de animais para seres humanos, trazidas até nós por insetos ou vetores, ou transmitidas através do ar que respiramos, da água que bebemos e mesmo do solo que pisamos. Isso de acordo com a Organização Mundial de Saúde. A causa necessária da doença infecciosa é o seu agente biológico específico, mas o agente nem sempre é suficiente para produzir a doença. Temos ainda outros fatores que são causas contribuintes, como a redução da resistência do organismo do hospedeiro, pode favorecer o desenvolvimento da doença, ou seja, não necessariamente temos o agente causador, o agente infeccioso, o agente biológico, mas o sistema imunológico da pessoa pode favorecer ou contribuir, para desenvolver essa doença. Nessa tríade nós temos aqui doentes, infectados e suscetíveis. Então, agentes etiológicos nós vamos ter, como já falamos anteriormente, vírus, bactérias, fungos, eumintos, protozoários, que estamos dentro da classe dos parasitas. Então nós temos então uma questão do hospedeiro ou do ser humano que pode se contaminar, ele está suscetível ou não. Os infectados, então doentes. Então são três situações diferentes: uma pessoa suscetível, uma pessoa infectada e uma pessoa doente. Entendemos que quando nós falarmos em doentes, a pessoa está contaminada, infectada, e está manifestando então os sintomas da doença relacionada. Características do ambiente físico e biológico são muitas vezes fatores fundamentais no circuito de transmissão. Por exemplo, a cólera se alastra rapidamente em ambientes sem condições adequadas de saneamento básico. Não só a cólera, como a maioria das doenças transmitidas através de forma hídrica. Então nós vamos ter a amebíase, nós vamos ter algumas infecções intestinais ou algumas outras doenças relacionadas até mesmo como vírus, no caso da hepatite A, que podem ser transmitidas através da água. Então um dos problemas seria o saneamento básico. As florestas são propícias para o desenvolvimento dos anofelíneos,
transmissores da malária, por exemplo, né? Ao contrário do cerrado. Então, por exemplo, numa área de cerrado, que nós não temos uma vegetação, uma mata fechada, nós não temos uma transmissão muito comum de malária. Então, essa doença também não ocorre em lugares elevados, pela impossibilidade de se adaptar, né, o ambiente ao vetor e às grandes altitudes. Então, tudo isso são uma das características do ambiente também e participando nesse ciclo de transmissão. Muitos agentes etiológicos de doenças infecciosas não resistem às condições desfavoráveis, como o clima seco, o frio e a exposição direta à luz solar. Então, isso são características ambientais, físicas e biológicas que podem favorecer ou não o desenvolvimento de algumas doenças. Além disso, nós temos outros fatores que podem contribuir para a transmissão das doenças. Por exemplo, o incremento do turismo, do intercâmbio de produtos e animais e vegetais. Hospitalização traz o risco de infecção hospitalar, por exemplo, né? Todo mundo já ouviu falar, algum amigo, né, algum conhecido falar assim, o meu tio entrou na UTI com um problema cardíaco e depois estava com uma pneumonia. Por quê? O ambiente acaba sendo favorável a essa contaminação, né, e dentro de um ambiente hospitalar, adquirindo essa infecção, nós vamos chamar de infecção hospitalar, correto? O uso extensivo, por exemplo, inadequado de alguns antibióticos facilita, por exemplo, a eclosão de infecções por germes a eles resistentes. Então, o uso indiscriminado de antibiótico pode causar uma coisa que nós chamamos de resistência antimicrobiana. Ou seja, a pessoa faz uso de um uso contínuo de antibióticos sem uma orientação médica, uma prescrição médica, acaba favorecendo o surgimento de algumas bactérias multiresistentes. Então, pode estar desenvolvendo umas outras doenças que não eram a base daquele uso do antibiótico. A utilização de técnicas invasivas de diagnóstico e de tratamento altera profundamente também o meio interno, o que favorece o aparecimento de infecções oportunistas, tá? Então, olha só, nesse slide nós falamos sobre infecção hospitalar, falamos sobre o uso de antimicrobianos, que são os antibióticos, né, para combater as bactérias de modo geral, e falamos ainda de procedimentos invasivos, por exemplo, o uso de catéter, o uso de sonda, né, nasogástrica, né? Então, qualquer material que você acaba propiciando a entrada de bactérias, vírus, né, os que nós chamamos então de agentes biológicos, podem estar favorecendo o surgimento dessas infecções e desenvolver então doenças. Pensando nesses conceitos, nós temos uma cadeia epidemiológica básica para podermos entender. Então, nós temos basicamente um reservatório, que nós vamos estudar nos próximos slides esses conceitos. Nós temos um agente causal específico. Nós temos, então, um hospedeiro suscetível a adquirir essa doença. Nós vamos ter uma porta de entrada no hospedeiro para essa doença. E aí nós vamos pensar que porta de entrada, nós vamos ver na sequência, é a relação da doença com a forma de transmissão. Então, por exemplo, se nós temos alguma doença respiratória, de um modo geral, uma das portas de entrada vai ser justamente o sistema respiratório. Nós temos então ainda o modo de transmissão do agente e ainda a porta de saída do agente. Por quê? Nós vamos ter um ser humano ou animal como reservatório do agente infeccioso e ele vai estar tendo o que a gente chama de porta de saída. Dependendo da sintomatologia da doença e o local que o agente está desenvolvendo essa infecção, nós vamos estar liberando no meio ambiente material biológico que pode estar transmitindo para outros seres vivos. Então, essa tríade epidemiológica, nós temos que entender agente etiológico, meio ambiente, que vai estar propício à transmissão, e ainda o hospedeiro suscetível. Com relação ao agente etiológico, o que nós podemos ainda estudar? Infectividade, ou seja, a capacidade de se instalar no hospedeiro e nele multiplicar-se, né, ou infectar. Agentes com alta infectividade, por exemplo, vírus da gripe. Agentes com baixa infectividade, fungos. Então nós temos, por exemplo, uma alta infectividade, um vírus que causa a dor da gripe, né? Hoje nós temos, por exemplo, a vacina para alguns tipos de vírus da gripe, correto? E aí nós, por exemplo, temos um agente com baixa infectividade, ou seja, que a contaminação ou a infecção é menor, que seria os fungos, porque a forma de transmissão e o desenvolvimento lento do micro-organismo, então diminui essa infectividade. Sobre o agente etiológico, nós temos ainda a questão de patogenicidade, ou seja, a capacidade de produzir doença. Alta patogenicidade, vírus do sarampo. Baixa patogenicidade, vírus da poliomielite. Então, nós temos duas doenças com distinção clara de uma patogenicidade maior e uma patogenicidade menor.
Virulência nós chamamos de a capacidade de produzir e manifestar manifestações graves ou fatais. Por exemplo, nós falamos que tem alta virulência, o vírus da raiva, por exemplo, onde todo caso é fatal. E baixa virulência, o vírus do sarampo. Então são duas doenças virais, ou seja, causadas por vírus, mas que uma tem uma virulência maior e outra uma virulência menor. Dose infectante é a quantidade do agente etiológico necessária para iniciar uma infecção. Varia então com a virulência do agente etiológico e com a resistência do hospedeiro. Lembrando que nós falamos sobre o hospedeiro suscetível, então às vezes algumas pessoas não desenvolvem certas doenças por ter então uma resistência imunológica maior, né? Ou seja, as suas células de defesa do organismo, né, através de boa alimentação, hábitos saudáveis, conseguem ter uma resistência maior a determinados agentes etiológicos. O poder invasivo é a capacidade que tem o parasita de se difundir através de tecido, órgãos e sistema do hospedeiro. Por exemplo, nós temos micro-organismos ou parasitas, né, principalmente de veiculação hídrica ou através de alimentos contaminados, que ele consegue se difundir através do tecido, ou seja, tem o acesso através da água e alimentos contaminados, e dentro do intestino ele consegue ultrapassar barreiras, por exemplo, do epitélio intestinal e acabar caindo na corrente sanguínea e assim seguir seu ciclo normal da doença. A imunogenicidade é a capacidade que tem o agente etiológico de induzir imunidade ao hospedeiro. Então nós podemos ter uma imunogenicidade alta, como o vírus da rubéola, do sarampo, da catapora, que é a varicela. Ou seja, você consegue induzir o seu sistema imunológico para não desenvolver essa doença numa segunda exposição. E, por exemplo, nós temos uma baixa imunogenicidade. Vírus da rinofaringite aguda, por exemplo. Antigenicidade é a capacidade de produzir anticorpos. E mutagenicidade é a capacidade de alterar características genéticas. Então, são termos bem importantes e interessantes para guardarmos. Com relação ao reservatório e fonte de infecção, nós podemos caracterizar como homem e animal. Então nós temos o homem, seja uma fase clínica e subclínica da doença, ou ainda caracterizar ele como portador, ou ainda hospedeiro portador. E nós temos ainda um animal, selvagem ou doméstico, o solo, por exemplo, através dos esporos, como a gente comentou sobre o Clostridium tetani, causador do tétano. Com relação à porta de entrada no hospedeiro, nós temos principalmente a via respiratória, via intestinal, pele e mucosas e sangue. Então, por exemplo, respiratória, sarampo, varicela, gripe, Covid-19 na atualidade. Intestinal ou alimentar, né? Hepatite infecciosa, no caso da hepatite A, cólera, amebíase. Pele e mucosas, sem a utilização do vetor. Nós temos micoses, doenças sexualmente transmissíveis. E pelo sangue, através do vetor, nós temos então, por exemplo, a malária e doença de Chagas. A transmissão, o termo transmissão, nós temos que entender que é levar ou fazer passar algo de um ponto a outro. Então, quais são as perguntas que nós temos que entender? O que, de onde, para onde e por que meios? Então, essas 4 perguntas são basicamente como nós vamos classificar as formas de transmissão. As vias de transmissão podem ser transmissão direta ou transmissão indireta. A transmissão direta vai ser basicamente pelo contato físico. Tocar, morder, beijar, ter relações sexuais ou contágio imediato. Também por projeção de muco ou gotículas de saliva através do ato de falar, cantar, tossir, cuspir e ainda espirrar. Então isso a gente chama de transmissão direta. Já a transmissão indireta vai ser basicamente mediante objetos ou veículos contaminados. Então a gente vai falar de transmissão indireta sempre quando tiver o meio ambiente envolvido, por exemplo, alguns objetos, roupas, talheres, água, alimentos, ou ainda material biológicos como sangue e urina. E ainda, no segundo momento, através de vetor, né? A transmissão passiva ou ativa através de aerosóis, microbianos, suspensão no ar de material infectante. Entre os fatores que influenciam a propagação de agentes infectantes estão a densidade populacional, as condições de higiene, a proporção de indivíduos suscetíveis, então, nessa coletividade. Então, são um dos fatores que vão influenciar a propagação desses agentes infecciosos. Vamos seguir na próxima aula com o assunto ainda das doenças e ainda classificação.